permanecermos na presença de Deus. Há uma força, e nós sabemos de onde ela vem, né? Para nos dissuadir, para nos tirar, para nos desviar deste caminho. Luta, né? O nosso adversário não se cansa, ele luta dia e noite para que a sua vida, para que a minha vida não seja uma vida vitoriosa. Mas o nosso Deus nos chamou à vitória, nos chamou para sermos mais do que vencedores. Não é somente um jargão que a gente repete, mas a nossa chamada, a chamada do cristão é para a vitória, porque o próprio Cristo já venceu na cruz por nós, ele já nos conquistou a vitória. Então as momentâneas aflições pelas quais temos passado, né, elas não são para que nós desistamos, né, para que nós joguemos a toalha, né? Então eu lembrei de um dizer que as pessoas falavam muito antigamente, que o pobre vive de teimoso, né? Lembram disso? O pobre vive de teimoso. Eu ouvia meus pais, meus tios falando isso, né, há muitos anos. Mas nós somos servos do Senhor e nós estamos teimando sim, continuar vivos, fazendo a vontade do Senhor, porque aquele que está em nós nos chamou para a vitória. Então nós não vamos desistir, nós vamos persistir e vamos em frente, porque atualmente esse modo de nós vivermos, a tranquilidade foi embora, nós estamos nos adaptando com essa nova realidade que as pessoas falam a todo momento, que nunca mais teremos aquela realidade, aquela naturalidade que tínhamos, porque agora o mundo é outro. O mundo já mudou há muito tempo, o mundo jaz no maligno há muito tempo, e nós não podemos estar deitados por causa do nosso hino nacional, esplêndido, né? Mas nós fomos chamados à luta, né? Então Jesus disse aos seus discípulos e também a cada um de nós, por extensão, que no mundo nós teríamos aflições. Ele nos deixou preparados, né, sobre isso, nos deixou alertados, avisados, para que nós não esperássemos mar de rosa, nem ouvíssemos palavras que às vezes são só um lenitivo para que você e para que eu tenha um momento de descanso, né? Fala assim, não, vem para Cristo e vem para que vai tudo resolver, tudo vai funcionar, mil e umas maravilhas. Mas essa não é uma realidade do Evangelho. O Evangelho é luta mesmo. É luta mesmo, e às vezes a luta não é contra a carne nem contra o sangue, a luta é contra nós mesmos, né? E contra os principados e potestades. Às vezes temos que lutar contra nós mesmos, que perdemos o ânimo. Quando Jesus falou, não, tem de bom ânimo, muitos já perderam o ânimo, muitos estão perdendo, o peso da cruz está muito grande. Agora, nós estamos aqui para acusar, para apontar o desânimo dos irmãos, isso, aquilo? Não, muito pelo contrário. Nós estamos aqui com a palavra de Deus para alertar e para animar os irmãos com a força que vem do pastor, da irmã Cláudia, dos irmãos que estão aqui, não. A força que vem do Espírito Santo sobre nós. É Ele que nos enche, nos purifica, nos transforma e nos levanta para a vitória, né? Então você está aqui nessa noite, não espere nada de nós, né? Porque nada nós temos, mas espere do Espírito Santo que trouxe você aqui nesse encontro, né? Ele tem fortaleza para te dar, ele tem poder para te dar. E esse poder para quê? Para que nós possamos ir em frente e fazer a obra que Ele nos chamou, fazer aquilo que nós temos para fazer. Ele disse, Jesus tinha toda a autoridade para dizer isso. Para mim e para você, tem bom ânimo, tem coragem, vai em frente. Por quê? Porque Ele venceu. Eu venci o mundo. Então Ele venceu por nós e agora nós colocamos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então esse é um dos desafios da nossa época, os desafios para nós cristãos, né? É permanecer na presença de Deus, mas não permanecer de qualquer forma. Ele quer que nós cresçamos em tudo, né? Ele espera que você e eu, mesmo no meio dos desafios, no meio dessa situação tão caótica em que nós nos encontramos, em todos os sentidos, político, econômico, financeiro e até religiosa, né? Nós possamos olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E também todos os que piamente querem viver em Cristo
padecerão perseguições. Isso está lá em 2 Timóteo 3:12. Todos, se você quer viver uma vida de santidade, se você quer viver uma vida que agrade o Senhor, você padecerá, sofrerá perseguições. E essas perseguições, irmãos, não são somente perseguições porque alguém materialmente, uma pessoa, um ser, está, um amigo, sei lá quem seja, está te perseguindo, está trazendo dificuldades, óbices na sua vida. Não, a perseguição é contra o nosso maior inimigo, que às vezes a gente pensa que não é ele, mas ele usa uma situação, ele usa outra estratagema, ele está utilizando nesse momento a pandemia para assustar a muitos, para enfraquecer a muitos, para amedrontar a muitos. Ele, o nosso arqui-inimigo, o adversário, o opositor a Cristo, ele faz oposição a nós 24 horas por dia. Ele é o nosso grande perseguidor. Mas nós precisamos olhar para Cristo, e não nos acovardarmos e fugirmos. Mas o Senhor nos chama para encarar, para fincar estacas. Eu gosto muito dessa figura, fincar estacas. Eu já viram ali, às vezes um barco, alguém sai do barco à beira-mar e ele chega ali e amarra o barco, ou numa âncora, ou se tiver um pau, uma coisa assim fincada ali na praia, ele amarra ali, para que quando as ondas, os ventos vierem, o barco não saia do lugar, porque ele está firmado, está ali naquela estaca, segurando na estaca. E também nós espiritualmente precisamos, nesse momento, irmãos, estarmos firmados, não numa estaca natural, normal, mas firmados em Cristo. Ele é a nossa torre, ele é a nossa estaca poderosa, nós estamos firmados nele. O vento virá, o vento está passando, da tribulação, desses desafios tremendos que se nos apresentam, mas nós precisamos estar firmados em Cristo, firmar a nossa fé, fortalecermos em Cristo, porque o vento vai passar, mas você e eu não podemos ir junto com o vento. Não podemos de forma nenhuma, nós temos que estar firmado com Jesus, agarrar com Jesus. Há um personagem da Bíblia que falou para o anjo: eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. E é assim que nós temos que fazer nesse momento. Vamos nos agarrar com Jesus, vamos estar com Ele, antes que alguma coisa mais séria nos aconteça. Vamos tomar essa posição sábia, e firmar em Jesus. Firma a tua fé em Jesus nessa noite. Coloca tudo nas mãos dele, porque o mais nós sabemos que ele vai fazer aquilo que você e eu não podemos fazer. Ele certamente está fazendo. Mas objetivamente, como é essa atitude? Como essa atitude se concretiza de estarmos ancorados em Cristo, seguros nele, E aí eu trago aqui um exemplo de um personagem bíblico muito emblemático desta situação, que é Daniel. A princípio, irmãos, eu não pretendo aqui falar tudo sobre o livro de Daniel, porque nós não temos espaço aqui, e o livro de Daniel, ele é tremendamente profundo, extenso, traz coisas maravilhosas para nós. É um livro que dá para você fazer um seminário de uma semana sobre o livro de Daniel ou mais, dependendo da profundidade. Mas como a introdução, e levando em consideração que os irmãos conhecem esse personagem da Bíblia, já ouviram falar dele, o Daniel, nós sabemos que ele passou, irmãos, por desafios tremendos na sua vida. E o grande desafio na sua vida é que ele foi tirado do seu país. Seu país, sua nação, perdeu a soberania. E ele foi escravizado, levado para outro país. E ele tinha apenas, no máximo, 16 anos, segundo os historiadores. Então ele era um adolescente. Ele foi tirado da sua terra, foi levado para outro lugar, e ali ele foi escolhido entre outros jovens para servir ao rei. Ele perdeu tudo. Inclusive, ele perdeu até o seu próprio nome, porque naquele lugar ele tinha um hábito, de sobrepujar tanto os vencidos, colocar tanto eles por baixo, tirar toda a cultura que eles tinham, que mudar até o nome dele para o nome daquela região, o nome correspondente. Então Daniel perdeu tudo. O seu país, tudo que ele tinha, inclusive o seu próprio nome, sua própria cultura. Mas ao observar a vida de Daniel, nós podíamos falar assim, pensar, quem não conhece muito bem, que ele
fazer o quê? Estava tudo tão difícil, até o seu nome foi tirado, nada restava mais, ele estava ali escravizado, teria que obedecer, então era mais fácil jogar a toalha, tomar a cor local e fazer de conta que nada estava acontecendo e se acovardar e ficar parado onde ele estava esperando só as cacetadas, né? Vem mais um problema, tá bom, vem mais outro, agora você vai ter o nome mudado, tá bom, agora você vai servir ao rei aqui dia e noite, agora você vai dar o copo na mão do rei. Ele podia ter, né, passado a borracha, até porque ele era muito novo, ele ainda era um adolescente. Mas foi exatamente o contrário que Daniel fez. Ele não abriu mão de quem ele era. Ele não abriu mão do Deus que ele conhecia. E aí nós temos um versículo emblemático e importante que eu queria trazer essa noite para os irmãos meditarem de forma bem profunda e aplicassem esse versículo à sua vida, né? Daniel 1,8 ele diz assim: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. É muito maravilhosa essa passagem, mas quanto mais a gente imagina isso, né? Nesse contexto, Daniel ousou, confiou em Deus e ele pediu: olha, essa iguaria que vocês vão dar para nós, porque havia um interesse, né, que aqueles jovens, Daniel e seus companheiros, tinham uma boa aparência, que servissem no palácio, então havia um interesse que eles a cada dia mais estivessem mais vistosos, com uma aparência melhor. Então naquele reino, mesmo escravizado, foi-lhe servido uma refeição especial, porque havia esse interesse. Mas aquela refeição não fazia parte daquilo que Daniel tinha aprendido, daquilo que ele costumava fazer, aquilo que agradava a Deus. Então ele se levanta e pede ao rei, e pede ao eunuco, o chefe, que permitisse que ele não comesse daquele alimento, mas que lhe fosse servido apenas legumes. Olha, irmãos, os legumes hoje em dia nós vemos, né, que eles fazem emagrecer, deixam você com a feição um pouco, né, mais magra, né, claro.
ser fiel a Deus, shalom Deus. Ser perseverante naquilo que ele tinha recebido dos seus. Continuar temendo a Deus e confiar em Deus. Esse foi um dos tremendos desafios que se apresentou a Daniel. Como fazer isso? Então, apesar da sua situação desfavorável, escravizado, desculturalizado, até seu nome trocado, quase tudo lhe foi subtraído pelo adversário. A soberania de Israel não existia mais no seu povo. E agora o império, Medo-Persa, anexou a terra. Né? O país dele foi anexado. Né? É a coisa assim, mais humilhante que você pode imaginar. Né? Você tem o seu país anexado a outro país. Você passa a ser o penduricário daquele outro país. Pô, passou a borracha. Né? E é isso que às vezes nós somos também quando ouvimos uma nação do Senhor, fez tudo por nós, é o seu filho, está morrendo na cruz do Calvário. Então você tem um valor tremendo diante de Deus. Você não pode ser anexado às conquistas adversárias. Você, a sua vida é preciosa para Deus. Você não vai ser anexado a nada. Você já está ligado a Cristo. Você é um vencedor com Ele. Nós somos vencedores. Não estamos anexados. Não estamos jogados porque alguém nos venceu. Não. Jesus já venceu por nós. Então, mesmo nessa situação, Daniel não abdicou. Não abandonou o Deus de Israel. Não jogou a toalha. O que está dentro de nós, o inimigo não pode destruir. Não pode. O que está dentro de você, a sua fé. Só se você permitir. Se eu e você permitirmos que o adversário tire a nossa fé, leve aquilo que nós acreditamos, nos transforme numa extensão do seu reino decadente, da vida decadente que eles estão levando, o contexto caótico que nós estamos vivendo. Nós não fazemos parte desse contexto. Nós fomos chamados à vitória. Nós fomos chamados por Jesus para sermos mais do que vitoriosos. Então, nós temos que ter uma outra atitude, uma outra postura. Tem um versículo muito maravilhoso que está lá em Apocalipse 3:11, que diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, ou para que ninguém roube a tua coroa. Essa coroa é sua, essa vitória é sua, essa vitória é nossa, e nós não podemos deixar e nem permitir que outros a roubem de nós, que outros a tomem de nós. Daniel não permitiu, mesmo naquela situação. Quem é escravizado, né? Era tão fácil, né? Então, estou escravizado aqui. Mas a perseverança em Daniel se concretiza no seu compromisso com Cristo, no seu compromisso com Deus, no Deus de Israel. Apesar de todas as oposições e inimigos que se levantaram, ele permaneceu na fé e nos ensinamentos do Deus de Israel. Como escravo, em nação completamente ímpia e perversa, ele manteve a sua integridade. Eis aí um grande desafio: manter a integridade. Essa palavra é muito interessante, né? Nós somos seres humanos e o ser humano ele é completo. Deus o criou de forma tremenda, de forma poderosa. E nós temos uma integridade, nós somos inteiros, por inteiro. Mas quando você abdica da vitória, quando você abdica de uma vida de santidade na presença do Senhor, quando você abdica da vitória que Jesus tem para você, você passa a ser um ser humano pela metade. Algo está faltando em você, algo pode estar faltando em mim, quando nós abrimos mão de levarmos uma vida plena na presença de Deus. Daniel não fez assim, ele não desistiu, ele perseverou em ter uma vida plena na presença de Deus. Então, temer a Deus é um conselho bíblico que está lá em Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. Na vida de Daniel houve temor. Ele pensou nas consequências do pecado na vida daqueles
que desobedecem a palavra do Senhor. Ele pensou bem. Nós não podemos desobedecer, irmãos, a palavra do Senhor. Nós não podemos desobedecer aquilo que Ele tem nos mandado fazer. Nós não podemos dar as costas ao Senhor, porque há consequências irreparáveis. Espiritualmente, materialmente, há muitas consequências para aqueles que não obedecem a palavra de Deus. Daniel sabia disso. E ele resolveu permanecer. Ele resolveu fincar estacas e não voltar atrás. Não dá uma olhadinha, né? Não está assim duvidoso. Ele preferiu ter outro tipo de atitude. Então, eu não sei as circunstâncias pelas quais você está passando. Circunstâncias desagradáveis pelas quais você está passando. Mas o importante é que você, que eu, nós chegamos à presença do Senhor, como tem aqui uma relação de pedido de oração, e colocamos as circunstâncias desagradáveis pelas quais nós estamos passando na presença de Deus, porque Ele é capaz de mudar o quadro da situação. Ele é capaz de mudar as circunstâncias. Das desagradáveis passar às circunstâncias favoráveis à sua vida. Não vou dizer circunstâncias sempre muito agradáveis, né? Porque ele falou que no mundo teríamos aflições, mas ele disse que estaria conosco todos até a consumação dos séculos. Ele não falou que estaria conosco só antes da pandemia aparecer. Ele falou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Venha o que vier, venha as circunstâncias que vierem, ele continua conosco. Continuará conosco, mesmo nós às vezes sendo infiéis, né? Mas Daniel foi fiel até o final. O desafio, então, é subjugar a nossa vontade à vontade de Deus, né? O agir da melhor forma que nos parece não é uma boa, né? Nós temos que agir e nos posicionar de acordo com aquilo que Deus espera de nós. O que vem na nossa cabeça, né? A falta de paciência, às vezes, a inquietude, tantas situações que se apresentam diante de nós no dia a dia, né? Que nos faz, eu vou fazer agora da forma que... Não foi assim que Daniel fez, né? Ele não se deixou seduzir pela dúvida, que é uma coisa muito interessante, né? E triste, que muitos estão passando. Será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que estou fazendo bem estar aqui hoje assistindo essa live, falando sobre a vida de Daniel? Será? Mas a palavra de Deus fala que nós não podemos estar como as ondas do mar. Está lá em Tiago 1:6. Vocês já viram as ondas? É bonito, né? Ela vai e vem, vai e vem. E assim estão muitos, né? Diante da vida espiritual. A nossa vida espiritual não pode ser igual às ondas do mar. Mas nós temos que estar firmes e constantes. As ondas do mar estão ao sabor do vento. O vento sopra para cá, sopra para lá, está mais forte, ela aumenta lá abaixo. Ela está ali, dependendo do vento. Mas nós estamos dependendo da vontade de Deus na nossa vida. E a vontade dele na nossa vida e na sua vida é que você seja vitorioso, vitoriosa. É transformar a sua vida a cada dia em bênção tremendas e bênçãos abundantes, porque ele tem muitas vitórias a dar a cada um de nós. Ele não é aquele Deus que está contando uma bênção para nos dar, né? Contando aquela coisa pouquinha. Não, ele tem uma mesa. O salmista fala: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ele tem um banquete para nós. Então, as consequências, vamos passar aqui para as consequências da posição que Daniel tomou diante do desafio da vida. Houve consequências, né? Então, a primeira das consequências que vamos ter aqui são muitas, né? Porque não dá para a gente falar de todas, mas algumas consequências. Ele teve a aprovação de Deus sobre o seu desafio. O seu desafio, o desafio que ele foi apresentado para ele, ele teve resposta. E nós lembramos do episódio da fornalha, que ele foi lançado porque se recusou a deixar de orar ao Deus verdadeiro. Como vocês têm estado? Será que você tem orado ao Senhor? Ou será que alguém tem falado assim: você está orando tanto, para de orar tanto. Para que orar tanto? Você já orou na igreja? E para que ir na igreja hoje? E para que ir ali? E para que assistir? Mas Daniel,
ele não parou, ele não deixou o seu hábito de orar 3 vezes ao dia. E ele orou, e ele orou, e ele continuou orando, até que chamou a atenção de alguém que, por inveja, foi lá no rei e falou assim: olha, rei, vamos fazer um edito aqui, porque durante 30 dias ninguém mais vai orar ao teu Deus, somente a ti. Os puxa-sacos, né, os inimigos, que estão sempre prontos a armar uma armadilha para cada um de nós. E esses inimigos eles foram tão astuciosos que eles armaram uma armadilha procurando dentro da própria lei de Daniel, dentro da própria lei de Deus. Então temos que estar atentos, irmãos, porque as armadilhas estão em todos os lugares, até dentro da própria lei de Deus, até dentro do seu próprio caminhar na presença de Deus. E ali alguém pensou que Daniel não fosse de forma alguma continuar orando, porque durante 30 dias estava proibido de orar. Não vamos orar, não vai orar não. Quando foram lá, Daniel estava lá orando, suplicando a Deus. E ele passou pelo grande castigo que estava preparado, porque aquele que continuasse orando e naqueles 30 dias não orassem somente ao rei, ao Deus dos reis, do rei que estava ali, seria lançado na fornalha, que naquela época, naquela região, fazia muitos tijolos, né? Então havia muitos fornos, né? E ali Daniel foi jogado juntamente com seus amigos que perseveravam com ele. Muitas vezes nós temos amigos que estão junto conosco, procurando nos ajudar, permanecendo firme conosco. E ali ele foi lançado naquela fornalha. E é uma das passagens mais lindas da Bíblia, mais poderosa. Eu hoje, quando tornei a ler, ontem quando tornei a ler, você sente o livramento de Deus na nossa vida. A fornalha estava quente, estava aquecida. Seus inimigos já estavam batendo palma. É agora que não vai restar nada dele. Ele vai voltar, vai ser destruído, não vai sobrar nada dele. Vai jogado na fornalha. Toda a glória dele vai acabar. Toda a recompensa que ele recebeu vai acabar. Mas dentro daquela fornalha apareceu um 4º homem que ninguém sabia. E aquele homem andava no meio do fogo, no meio das chamas. E alguém olhou naquele forno e falou assim: que coisa incrível. Além de Daniel estar andando com seus amigos, tem um homem além daqueles que nós não jogamos na fornalha. Ele está andando junto com Daniel. Olha, irmãos, esse homem também está andando com você a cada dia, a cada momento. Pode ser que você não veja, que eu não veja, mas ele está andando com você, porque o Senhor, o anjo do Senhor, acampa-se ao redor de cada um de nós, daqueles que temem o Senhor. Ele está andando com você. Esse desafio que você está passando, ele não está passando, você não está passando sozinho. Mas o anjo do Senhor está ao seu lado, ele está te ajudando, ele está te dando livramento, ele está te dando escape. A gente às vezes nem percebe, mas o anjo do Senhor está conosco. Eu podia falar de alguns testemunhos aqui, né? Mas eu recebi na minha cabeça aqui, eu não vou resistir. Tem uns 2 meses que eu estava em Nova Iguaçu, fui atravessar uma rua, eu já tinha atravessado a Via Light, tá? Né? Atravessei direitinho. Mas na outra rua, eu, em vez de olhar para a direita, eu olhei para a esquerda, porque eu ia numa loja mais à frente. E de repente eu só senti aquela batida do carro em mim. E eu nem sabia que era carro. Eu fiquei assim, parado, né? Não cheguei a cair, mas eu bati, o carro bateu em mim, eu fiquei, o que será que está acontecendo? Foi uma coisa tão interessante, parece que eu subi assim, um pouquinho, né? E eu fiquei sem saber o que estava acontecendo. E eu disse, caramba, eu fui atropelado. E aí, aquela coisa, alguém chegou perto, perguntou se eu estava bem, porque aí o carro parou mais à frente, alguém... E aí, a batida foi tão forte que quebrou o retrovisor do carro, ficou com o retrovisor ficado. Quem é, irmãos, que me livrou? Quem é que fez com que eu não sentisse nada? Quem fez com que eu não quebrasse uma costela? Que eu não... Tanta coisa. O anjo do Senhor, irmãos, é uma realidade. Ele está contigo. Ele está passando contigo e com cada um de nós pelo meio da fornalha, pelo meio do fogo. Não adianta se alguém preparou aí alguma armadilha para você, se alguém está dizendo que vai te matar, se alguém colocou teu nome não sei aonde, que às vezes eles fazem isso. Perdem tempo de botar o nome dos servos do servo do Senhor nas feitiçarias, nas bruxarias. É perca de tempo, porque o anjo do Senhor está conosco, irmãos.
nós que tomamos esse desafio de sermos servos do Senhor, nós estamos sendo amparados pelo Senhor a cada momento e a cada hora. Outro desafio de Daniel, que foi coroado a vida de Daniel. Deus colocou sobre ele um espírito excelente, porque Daniel perseverou, obedeceu. Deus colocou sobre ele um espírito excelente. O que é esse espírito excelente? Outra passagem do livro fala que ele tinha o espírito dos deuses santos, porque Deus lhe deu sabedoria tremenda para que ele pudesse decifrar e interpretar os mistérios, os sonhos, as visões e as revelações. E eu quero falar para você nessa noite, Deus também pôs sobre você um espírito excelente, para que você saiba discernir a vontade de Deus na tua vida e aquilo que não é a vontade de Deus na sua vida, aquilo que está te afastando, te distanciando da presença do Senhor. Se você já sentiu, larga, sai e abandona, porque esse é o espírito que Deus está colocando sobre você, para que você tenha discernimento da vontade do Senhor. Daniel estava com esse espírito sobre ele, e é através desse espírito excelente que Deus o colocou, ele pôde orientar o rei. Ele pôde decifrar as mensagens que Deus tinha mandado. Ele pôde trazer para nós conhecimentos que ainda virão nos últimos dias acontecer na face da terra, porque Deus colocou sobre ele um espírito excelente. Tudo estava fadado a dar errado na vida dele. Escravizado, foi tirado do país dele, foi tanta coisa. Mas olha o que Deus começou a fazer na vida dele, porque ele foi fiel a Deus. Outra coisa interessante, irmãos, a terceira que eu quero destacar aqui. Os reis se sucederam e Daniel permaneceu no seu lugar de destaque no reino. Uns 3 ou 4 reis passaram, mas ele permaneceu. Ele foi para lá adolescente, mas ele na sua idade, mais de 70 anos, Daniel ainda estava lá. E muitos reis já tinham passado, já tinham perecido, já tinham morrido, já tinham ido embora, mas Daniel estava lá no seu posto, porque quem o colocou ali foi o Senhor. E quando o Senhor abre uma porta, ela não fecha. E quando ele fecha a porta, ninguém a abre, porque ele é o Senhor. Então não te espantes, não te assombres, porque o Senhor abriu uma porta para você. As lutas vão passar, a pandemia vai passar, tudo vai passar. E onde você estará? No lugar que Deus te colocou. Permaneça no lugar que Deus te colocou. Depois nós temos outro episódio marcante da vida de Daniel. Quando jogaram na cova dos leões, também por traição. O que aconteceu na cova dos leões? O pessoal pensava, não, um leão, né? Faminto. Ali estava o leão faminto, onde era jogado as pessoas que tinham sido condenadas. E muitas vezes a pessoa nem tinha chegado ainda no chão, o leão já tinha dominado a pessoa nos ares, estraçalhado, né? O corpo da pessoa. Mas Daniel passou uma noite na cova dos leões. E nem um fio de cabelo de Daniel foi tocado. O rei pela manhã levantou e foi lá saber, né? O que foi? Será que o Daniel estava lá? Ó, rei, eu estou aqui. Eu estou aqui. E o leão, como o hino fala, o hino que tem, o leão foi obrigado a jejuar e dormiu sem comer naquela noite, porque Daniel estava na presença do Senhor e nada lhe aconteceu. Deus revelou a Daniel que o tempo do cativeiro já tinha acabado. E o retorno a Jerusalém. Isso é outra consequência da vida de santidade de Daniel. Deus lhe revelou algo oculto, algo que estava esquecido. Ele foi para lá como escravo. E os anos se passaram. E ninguém se deu conta. Acostumou-se com a situação. Mas Deus mostrou a Daniel que o tempo do cativeiro já havia passado e que o retorno a Jerusalém seria eminente. Então, pode ser que tenha uma coisa esquecida na tua vida, uma vitória esquecida na tua vida. Deus quer trazer à sua mente, dizer para você que é agora o momento, que é já que Ele quer fazer a obra na sua vida. Na melhor idade, como eu já falei aqui, né? Daniel continua ativo, continua sendo uma bênção na mão de Deus. E nós
entendemos o que, irmãos? Que as situações, às vezes, as circunstâncias parecem desagradabilíssimas, não tem condições de vermos positividade nela, algo de bom, mas o Deus que nós servimos, ele transforma a situação. Ele pode transformar a situação da sua vida. Pois o posicionamento que temos que tomar diante de Deus dos desafios, qual seria esse posicionamento? Ao Deus de Daniel, o Deus de Daniel é o mesmo. Dele espera, e ele espera, que nós nos posicionemos diante dos ataques diários. Os ataques são diários que nós estamos recebendo. Mas Deus quer que você se posicione, que eu me posicione, que nós nos posicionemos ao lado de Cristo. Não ao lado que está mais forte. Daniel podia ter ficado ao lado do rei, daqueles que chamaram, participaram sentados-se à mesa, participaram de todos os pecados que foram apresentados para ele, porque ele estava agora na posição de destaque, uma posição melhorzinha do que os outros. Ele foi chamado para servir o rei, para estar diante do rei. Ele podia ter se acomodado com essa situação, mas ele não se acomodou. Ele preferiu permanecer fiel ao Deus dos deuses, ao Rei dos reis. Ele não tomou a cor local. Ele não se deixou estar de qualquer forma. Nós precisamos ter essa ideia, esse posicionamento diante de nós. Porque eu estou com um probleminha aqui de conexão. Um momentinho só, irmãos, que eu estou aqui com... Ai, chavou, vamos voltar aqui. Sim, ótimo. Estamos caminhando para o final, irmãos. Então, sejamos um Daniel diante deste mundo, que também tenta nos cooptar, nos prender, né? Nos escravizar. Esse mundo quer fazer a mesma coisa que aconteceu com Daniel. Quer te escravizar, quer escravizar a mim, quer escravizar você. Para que a gente seja escravo do medo, do pecado, da corrupção e de tudo de podre que esse mundo tem para nos oferecer. Mas o Senhor te chama nessa noite para uma posição diferente, para uma posição de vencedor. Não se deixe contaminar. Não abaixe a sua cabeça para quem quer que seja, para os demônios. Vamos nos humilhar? Sim, precisamos nos humilhar, mas sobre a poderosa mão de Deus. Foi isso que Daniel fez. Ele se humilhou debaixo da potente mão de Deus. E no momento certo, ele foi enaltecido. Não pelos homens, mas foi enaltecido pelo Deus que tudo vê, que tudo pode, que tudo sabe, que tudo prescruta. Eu gosto desse verbo, prescrutar. Né? É aquilo que está dentro do nosso coração, no nosso íntimo, dentro da nossa mente. Ninguém sabe, ninguém viu, mas o teu Deus, o nosso Deus, ele tem poder para prescrutar o que está dentro do nosso coração, os desejos que estão lá dentro, a lágrima que está correndo dentro do nosso ser. Ele pode ver e ele pode sanar todas as dificuldades. Ele vai mudar o quadro desfavorável em bênção para a nossa vida, bênção para a sua vida, para aqueles que estão ao seu redor. Houve uma bênção grande na vida de Daniel, e os seus amigos que estavam com ele também receberam a bênção, porque a bênção do Senhor, ela se estende, né? Não só na nossa geração, mas sobre todos aqueles que fazem a vontade de Deus. A palavra de Deus nos enriquece e nos faz prosperar. Foi isso que aconteceu com Daniel. Ele guardou a palavra de Deus, por isso ele prosperou, por isso ele enriqueceu. Não é porque ele abriu uma igreja aqui ou acolá, não, é porque esta palavra de Deus, ela nos enriquece, ela traz aquilo que é de bom para nós, aquilo que você precisa. E há tantos tipos de riqueza, riqueza da fé, riqueza da oração, riqueza da contrição, riqueza da fidelidade diante de Deus, de tantas coisas. Venha, portanto, ter uma vida de vitória. Andando, mesmo que estejamos andando entre o fogo, entre as dificuldades, mas que nós possamos ter uma vida de vitória, assim como Daniel teve. A partir do momento que nós optamos, irmãos,
por fazer a vontade de Deus, Ele pode mudar todas as circunstâncias negativas da sua vida. Eu quero, nessa noite, terminando essa palavra, que é apenas uma introdução ao livro de Daniel, que você deve lê-lo com mais cuidado. Tirar todas as lições maravilhosas que nós temos com esse personagem na nossa vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. No meio das dificuldades, dos desafios que se apresentam, Ele tem a paz para te dar. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.